O número de queimadas aumentou quase 99% aqui em Goiás. Além do problema ambiental, todos sabem, os incêndios em vegetações também representam riscos para o trânsito nas rodovias. Com a fumaça, os motoristas nem conseguem enxergar direito e aí acidentes podem acontecer. Confira os detalhes nessa reportagem de Almir Costa. Durante pelo menos 6 meses, os incêndios tomam conta de Goiás. São queimadas florestais e urbanas. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o dia 23 deste mês, foram registrados mais de 8.320 incêndios no estado. De maio a junho deste ano, houve um aumento de quase 99% na quantidade de incêndios. E nesse momento tem fogo sendo combatido próximo do Centro Cultural Oscar Niemeyer e no Parque Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia, e numa área em Senador Canedo. Um problema que se alastra pelos 4 cantos do estado nessa época. Na semana passada, os bombeiros e voluntários tiveram trabalho para combater um grande incêndio nas proximidades da Serra Geral, no município de Posse. Foram 2 dias com a ajuda de voluntários para combater as chamas. O Parque Estadual da Serra Dourada, no município da cidade de Goiás, também foi atingido por mais um incêndio. Foi necessário uma força-tarefa para debelar os focos, que consumiram cerca de 3.000 hectares da reserva ambiental. O mesmo aconteceu no Parque dos Pirineus, em Pirenópolis. O fogo na vegetação foi controlado por bombeiros e voluntários de uma fazenda. Os incêndios são uma ameaça também para o trânsito nas rodovias, como neste caso na BR-153, no município de Séries. Os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas dos 2 lados da rodovia, que chegou a ser interditada devido à queda de bambuzais nas pistas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o risco de acidentes nas estradas com as queimadas aumenta em quase 50%, porque a fumaça compromete a visibilidade dos condutores. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, 99% dos incêndios são causados pela própria população. Um crime ambiental difícil de ser punido pela dificuldade de identificar a autoria. É como nesse caso que uma mulher denuncia ao Jornal do Meio-Dia uma queimada em frente à casa dela. Olha que absurdo. Isso daqui é um absurdo, olha. Começou lá em cima, agora o fogo já está lastrando aqui e vai lá saber a hora que ele vai acabar. Vamos saber então mais sobre esse problema queimadas. Estamos com um tempo muito quente, tempo muito seco. A gente viu que previsão de chuva só para outubro. Então, com a gente ao vivo aqui, o Tenente Tiago Rodrigues de Oliveira, do Corpo de Bombeiros. Tenente, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado pela participação. Boa tarde a todos. A Operação Cerrado Pública agradece. Vamos próximo. 99% das queimadas são causadas pela própria população. De que maneira isso acontece? Porque não é só no meio urbano. No meio rural também, às margens das rodovias. Exatamente. Igual você mesmo disse, em regra, os incêndios florestais são causados por ação humana, seja de forma dolosa, naquela o qual o cidadão tem intenção de praticar aquela queimada na vegetação, né, que é um crime ambiental, por exemplo, atear fogo em lotes baldios, queimar lixos, o simples fato de queimar folhas em quintais, são ações criminosas, pode-se configurar assim um crime de poluição. Se agravar, pode agravar por um crime de incêndio. Mas tem também algumas queimadas provocadas por ação humana de forma culposa. Eu repassei alguns acidentes que acontecem em rodovias, por exemplo, sem a intenção, logicamente. Um maquinário agrícola está realizando uma colheita, uma determinada plantação agrícola, né, pode se superaquecer e provocar uma centelha, provocando assim um pequeno incêndio florestal que pode se alastrar devido a ventos fortes, umidade relativa do ar baixa nessa época do ano. Sim, os incêndios são provocados por ação humana e podemos caracterizar que boa parte delas de forma criminosa, tudo bem? Tenente, o áudio está saindo um pouquinho interrompido, mas eu vou insistir só para a gente encerrar a nossa entrevista, porque isso é muito importante, até alertar as pessoas, porque todo ano é a mesma situação e nós percebemos aí que uma grande quantidade do efetivo de vocês acaba sendo mobilizada para esse tipo de situação, enquanto outras ocorrências sérias, nesse momento, talvez estejam deixando de ser atendidas. Exatamente.
Exatamente. As ocorrências de incêndio florestal, dependendo do nível de incêndio florestal, demandam o emprego de um grande efetivo do Corpo de Bombeiros. E sim, nós tentamos sempre, não só o nosso centro de operações, tenta sempre proporcionar que a resposta do Corpo de Bombeiros seja o mais célere possível. Tanto aos incêndios florestais quanto às outros tipos de ocorrências de resgate, ocorrências soltaram, na verdade. Então, registrar o recurso que será empenhado tanto no incêndio florestal, mas não podemos deixar de também atender as demais ocorrências que acontecem diuturnamente aqui no nosso estado de Goiás. Tá? Tenente Tiago Rodrigues de Oliveira, do Corpo de Bombeiros, parabéns pelo trabalho de toda a corporação no combate dos incêndios florestais e urbanos. Boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde a todos. Operação Cerrado Vivo está à disposição de toda a população. Nós também à disposição para falarmos desse assunto, tanto é que a gente continua nele justamente para mostrar esse absurdo. Infelizmente, vários focos sendo registrados nesse final de semana. Vamos conferir mais um. Olha aqui, vê se tem capacidade de uma coisa dessa. Olha, os pássaros tudo voando, desesperado, o fogo enlastrando afora. Olha que absurdo, isso daqui é um absurdo, olha. Nós nos juntamos a você, a nossa telespectadora, indignada com tudo isso. Insisto, é uma irresponsabilidade, porque a maioria desses incêndios é sim criminosa, como acabamos de abordar com o tenente, representante do Corpo de Bombeiros, além de enfrentarmos aí uma umidade relativa do ar chegando a 10%, pior que em deserto, ainda essas queimadas comprometendo mais ainda a nossa vegetação e a qualidade do ar que respiramos. E lá da região noroeste, a gente vai lá para a região da Serrinha, aqui em Goiânia também, tem mais queimadas, a gente vê o Corpo de Bombeiros trabalhando aquela situação que você falou, Luciano. Poderiam estar salvando vidas, pessoas acidentadas, mas estão aí. Por quê? Porque enquanto tiver ação criminosa do homem, o Corpo de Bombeiros não se ausenta. Bombeiros combateram na manhã de hoje um incêndio no Morro da Serrinha, em Goiânia. Foram usados sopradores, abafadores e um caminhão de água para conter as chamas.